Vestir a camisa do Palmeiras é um peso que nem todos aguentam carregar até o fim. Entre glórias e títulos existem feridas que ainda não cicatrizaram na memória do torcedor. Hoje vamos mergulhar na história de 7 jogadores que marcaram época, mas cujas despedidas foram cercadas de tensão, polêmica e até um adeus inesperado. Sem julgamentos e sem olhar o lado humano da parada, vamos aos fatos. Fala família Palmeiras 90 a mais, bora iniciar o vídeo de hoje lembrando o caso do Diego Souza. Diego Souza, o gesto que mudou tudo. Em 2010, Diego Souza era o craque do time do Palmeiras, mas um jogo contra o Grêmio no Palestra Itália mudou sua história. É bem verdade que a sua posição como craque do time muitas vezes foi contestada pela torcida, e nessa partida contra o Grêmio ele foi substituído sob vaias. O problema, meu irmão, é que ele respondeu com um gesto obsceno para a torcida e esse foi o fim da linha. O talento dele era inegável, mas a relação quebrou ali, provando que no Palmeiras o respeito vale mais que o gol. Diego Souza marcou uma geração e eu tenho um respeito enorme pelo jogador. Um dos melhores que eu vi com a camisa do Palmeiras, mas a situação precisava de um final. Wagner Love, o artilheiro do amor, direto numa emboscada. O artilheiro do amor teve uma volta conturbada ao Palmeiras em 2009. Sim, ele foi revelado pelo Verdão, né? Mas, após ser cobrado por torcedores na saída de um banco, Wagner Love sentiu que o clima era insustentável. Ele saiu alegando falta de segurança, uma despedida triste para quem foi criado no terrão do Parque Antártica. E depois a gente foi obrigado a ver o Wagner Love vestir camisas como Flamengo, Corinthians e ver o jogador que era um craque de bola ser ídolo de outros clubes rivais que de fato pesaram muito no carinho que o palmeirense tinha pelo jogador. Eu ainda nutro esse carinho pelo Wagner Love com o máximo respeito. Foi um baita centroavante. Eu me lembro que quando ele lançou, né, foi lançado, revelado, aquelas trancinhas verdes balançando, cara, eu cansei de gritar gol do Wagner Love. Outro bom jogador que o Palmeiras acabou dispensando ali, saindo pela porta dos fundos. Kleber Gladiador, a greve e a queda de braço. Eu sei que talvez você seja novo, você não viveu uma época do Palmeiras mais conturbada, mas em 2011, Kleber era o símbolo da raça do Verdão. O problema é que ele tinha uma relação estremecida com o treinador Felipão, que também era um baita de um ídolo do Verdão, né? Essa relação com o Felipão e a diretoria acabou azedando. A polêmica sobre atingir o limite de jogos no Brasileirão para poder se transferir para o Flamengo criou um racha no elenco. O Gladiador, que parecia um jogador eterno, saiu pela porta dos fundos após uma greve silenciosa. Kleber Gladiador era aquele tipo de jogador que você gosta de ver com a camisa do seu time, velho. Um cara que veste a camisa como se fosse realmente uma armadura. E ele jogava demais. Não é à toa, né, que o apelido dele era Gladiador. Não tinha bola perdida. Só pra você ter uma noção, se o Kleber Gladiador jogasse nesse elenco atual do Palmeiras, no mínimo 30 gols na temporada ele faria, tá? Era um jogador incrível, mas que sempre teve um temperamento e um posicionamento forte. E ó, jogador profissional não precisa de maneira nenhuma ser cordeirinho. Pra mim, inclusive, muitos da história tinham posicionamentos firmes, né? Você pega um Romário, um Edmundo, cara, diversos jogadores que tinham posicionamento firme, sim senhor. Em campo resolviam, era o caso do Kleber Gladiador. Hernan Barcos, o navio que afundou. Em 2013, o Palmeiras na Série B foi de doer, tá? Esse time era um time que realmente tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil com um ataque simples, tá? Mazinho e Betinho eram os atacantes do Palmeiras. O Palmeiras viveu uma época muito difícil. Embora tenha ganhado essa Copa do Brasil, sabe-se Deus lá como, em 2013 era hora de conquistar o acesso para a primeira divisão e a gente esperava, tinha grande expectativa que o Barcos fosse ficar, né? Pois é, ele prometeu ficar e disse que o Pirata não abandona o navio. Mas numa negociação relâmpago com o Grêmio, ele acabou partindo. A torcida se sentiu traída pela promessa não cumprida e o Pirata virou persona non grata por muito tempo. Mas o que pouca gente sabe é que o Palmeiras quis vender o jogador.
Tá? Palmeiras também não fez grandes esforços, era o começo ali, né, da chegada do Paulo Nobre. Palmeiras estava começando a querer movimentar as coisas nos bastidores, ele ainda não comandava a equipe, né, não era o presidente, mas o Palmeiras estava tentando fazer movimentos ali, de forma que a venda do jogador, né, acabou alegando ali, acabou sustentando o cofre do Palmeiras por um bom tempo. Jorge Valdívia, o mago eterno, ou melhor, o chinelinho? O jogador da nossa capa e um herói do ponto de vista de atletas, Valdívia foi um jogador que marcou a geração do Palmeiras. Craque, audacioso, corajoso, técnico, um baita líder, tá? Ficou conhecido para muitos da torcida palmeirense como chinelinho, porque, segundo os torcedores, uma parte da torcida, ele se machucava demais. E essas lesões eram muito prejudiciais, mas pouca gente sabe o quanto o Valdívia jogou machucado, quantas infiltrações ele fez para jogar, enfim, ele não era um jogador preguiçoso, treinava, baita craque. O grande problema foi que, entre lampejos de genialidade e lesões, a saída do Mago em 2015 foi um roteiro de novela. Renovação, salários, críticas de diretores. Valdívia acabou saindo para os Emirados Árabes, deixando uma pergunta no ar. Ele poderia ter sido muito mais se o extracampo fosse diferente? E a minha resposta é sim. Valdívia, embora tivesse um nível de genialidade absurdo, também tinha alguns outros problemas de personalidade forte que talvez tenham o impedido aí de galgar degraus dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas mesmo assim um craque, um jogador que marcou a nossa geração. Dudu, o susto de 2024 de um baixinho que ainda machuca o Palmeiras. O caso mais recente que ainda dói, a gente vai falar do sétimo caso que é o Veiga, mas o Dudu foi um ponto fora da curva no Palmeiras, porque ninguém esperava que aconteceria o que aconteceu e você vai entender tudo aqui, tá? O anúncio oficial do Cruzeiro pegou todo mundo de surpresa. O maior ídolo da era moderna balançou. A diretoria expôs a negociação e, apesar de ter ficado no Palmeiras, a relação nunca mais foi a mesma. Foi uma saída que aconteceu depois de uma tentativa ali, de uma sondagem e que abriu uma cicatriz profunda no coração do palmeirense. Para mim, o Dudu quis garantir uma renovação contratual e a diretoria do Palmeiras optou por não fazer isso porque entendia que o jogador já estava numa idade avançada e com uma lesão que não seria fácil de recuperar, tá? Dudu foi um ídolo do Palmeiras, assim como o Veiga, que é o nosso próximo caso, mas ele deixou um buraco no coração alviverde, tá? Muito porque optou, né, por sair do Palmeiras, mas também porque o Palmeiras poderia ter agido de uma maneira diferente. Talvez o Palmeiras pudesse ter dado a ele o trono que ele merecia ali do ponto de vista de mantê-lo aqui, de pagar um pouquinho mais, mas de acreditar na recuperação do jogador e de principalmente dar um voto de confiança para que ele fosse consagrado como ídolo do Verdão. Deixa sua opinião nos comentários se faz sentido ou não o que eu tô falando aqui. Rafael Veiga, o peso de um ciclo que encerrou. Veiga é o exemplo de como o sucesso também gera pressão por saída. Diferente dos outros, a sua conturbação vem das constantes especulações e do desgaste natural de quem é o rosto de um time vencedor. A discussão aqui é: quando é a hora certa de sair sem manchar a história? Rafael Veiga sempre será um dos principais jogadores da história do Palmeiras e um dos artilheiros do século, né? Baita jogador com identidade, né? Desde criança palmeirense. Cumpriu a promessa que fez ao avô de jogar um dia no Palmeiras e jogou o fino da bola, com gol inclusive em final de Libertadores. Brasileirão, Paulistão, Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa, Veiga conquistou tudo com a camisa do Palmeiras. É um herói do clube e uma pena que ele tenha saído agora, mas eu acho que de fato era o fim de um ciclo muito bonito e é melhor que ele saia por cima do que, por exemplo, como aconteceu com o Dudu. Pra mim é bem complexa essa situação, né? O futebol é feito de paixão, mas também é um negócio. Diego Souza, Love, Kleber, Barcos, Valdívia, Dudu e Veiga. Cada um tem sua versão, mas no final das contas o que fica é a instituição. Jogadores passam, ídolos se transformam, mas o Palmeiras continua. Mas pra você, qual dessas saídas foi a mais dolorida? Comenta aqui embaixo, porque eu quero a sua opinião. Até porque vai ter gente aqui das antigas que de repente viu o Ademir da Guia jogar,
vai ter gente mais nova, que o último craque recente que viu foi o Dudu, por exemplo, o Estevão, né? Tanto faz. O fato é o seguinte, o Palmeiras é uma instituição forte, firme, sólida e com muita história. É muito tempo, há muito tempo o clube se mantém nas posições de elite. E por conta disso a gente viu e vai continuar vendo diversos ídolos passarem por vestindo essa camisa. Agora, uma coisa é certa, e para finalizar o vídeo de hoje a gente precisa afirmá-la, né? Dinheiro não compra felicidade. Diversos jogadores que saíram do Palmeiras, eu posso citar o Scarpa, hoje talvez não estejam tão felizes como estiveram quando vestiram verde. Então é isso, rapaziada, obrigado pelo carinho de sempre, é muito importante pra mim ter vocês aqui comigo, eu agradeço de coração por tudo, um forte abraço e avante palestra!